Olá, pessoas queridas, boa noite a todos vocês. É uma satisfação imensa estar aqui em mais uma live e hoje com um tema que é bem apropriado para este mês de janeiro, que para aqueles que estão acompanhando, o mês de janeiro, dito Janeiro Branco, é justamente para a campanha da saúde mental. E é claro que eu não poderia deixar de conversar com vocês sobre esse tema, porque é um tema que muito me agrada. Apesar de ser cardiologista, eu tenho estudado cada vez mais a ligação entre o coração e o cérebro. E é claro que vocês que têm me acompanhado aqui já há um bom tempo, sabem que eu venho conversando e estimulando vocês, a todos nós, e eu também me incluo nesse processo, né, de autoconhecimento, de autodescoberta, do quanto que é importante a gente começar a prestar atenção naquilo que a gente pensa, prestar atenção naquilo que a gente sente. E é claro que, diante de todos esses assuntos, a gente acabou descobrindo e estudando uma ciência da transformação. E aos poucos eu venho conversando com vocês. O ano passado eu trouxe uma série de convidados que eu estava aqui compartilhando a tela com eles sobre esses diversos assuntos, sobre ativismo quântico, sobre transformação, sobre constelação familiar, sobre auto-amor, sobre resiliência. E esse ano nós vamos retomar todas essas nossas atividades também, no intuito de trazer cada vez mais conteúdo para vocês nessa área do conhecimento, tanto do ponto de vista cerebral e principalmente com alguns exercícios, com algumas dicas de como realmente a gente pode conquistar a nossa saúde mental através das nossas escolhas. E é claro que todos esses processos, eles são participativos, eles não são passivos, né? Há uma necessidade de a gente querer realmente fazer essas escolhas. Então tem que ter uma vontade, tem que ter um certo apaixonar-se por tudo isso, né? Eu tenho dito isso e vocês já estão assim bem familiarizados com tudo isso, né? Então deixa eu dar aqui as boas-vindas enquanto todo mundo está aconchegando. O Marcos Paulo. Marcos, um abraço para você, obrigado pelo prestígio que você tem conosco aqui todas as quartas-feiras, né? Dá um abraço na Lavínia, diga a ela que eu estou com saudades. Carita, boa noite para você também, seja bem-vinda à nossa live. E hoje, olha, eu quero, hoje eu não trouxe nenhum convidado. O convidado da nossa live hoje sou eu mesmo, né? Então eu preparei aqui alguns conteúdos para vocês, que daqui a pouco eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador. E eu gostaria muito que vocês participassem comigo, fizessem dessa live de hoje algo mais participativo, tirassem as suas dúvidas, mandassem as suas perguntas, tá? que vocês tenham, tá bom? Então a gente vai estar aqui para isso. Então já vão pensando aí o que vocês podem fazer para adquirir a saúde mental, como é que estão a questão do nível de estresse de vocês, se vocês acham que o estresse é perigoso, se quiserem conversar sobre os diversos transtornos de ansiedade, a gente pode falar sobre depressão, a gente pode falar sobre ansiedade, a gente pode falar sobre estresse, a gente pode falar sobre coerência cardíaca, a gente pode falar sobre coerência cerebral, neurociência, física quântica. Fiquem à vontade para que vocês possam contribuir para que o conteúdo dessa live de hoje seja adequada a vocês, ao que vocês querem mesmo, né? Então vamos ver aqui, quem mais? Lucas Mateus, Leda,
né? Seja bem-vinda, Leda, Lucas, seja bem-vindo. Boa noite a todos vocês, tá certo? A Juliana Beatriz, uma boa noite. Fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje. O Marcos falando que a Lavínia está lá do lado dele, mandou um beijo para você também, Lavínia, tá bom? Vamos continuar cuidando do seu coraçãozinho. A Miriam, seja bem-vinda, boa noite, Miriam, tudo de bom para você. A Ni Barbieri, o Miguel Mastropaulo, nossa, estou muito feliz. O Edson Nogueira. Então, a gente, e várias outras pessoas, a Marilene de Ribeirão Preto, olha, Marilene, um prazer ter aqui com você de Ribeirão, né? E vamos conversar hoje sobre esse nosso mundo cerebral, né? Muitas vezes vocês já perceberam como a gente tem uma certa, eu diria que mania, mas na verdade a gente para pouco para pensar nisso. A gente coloca a nossa vida num piloto automático, numa sequência de fatos, a gente se obriga a uma rotina todos os dias, né? E essa rotina às vezes é cansativa, ela é pesada, e isso faz com que a gente tenha pouco tempo para se dedicar a nós, a nossa saúde. Quando a gente fala no consultório, e hoje o meu consultório, quase que 80% dele, eu tenho lidado com pessoas que precisam entender o seu estresse, sabe? E esse estresse danado, ele causa doenças sim, ele promove uma série de químicas circulando pelo corpo, e o que dificulta cada vez mais as pessoas entenderem os seus processos. Então a gente cria uma rapidez muito grande da nossa vida. E a gente precisa de um tempinho para a gente, sabe? A gente precisa criar algumas situações em que a gente possa serenar a nossa mente, silenciar um pouquinho a nossa mente. Porque eu digo a vocês que quando a gente está vivendo sob estresse, a gente praticamente não muda nada. A nossa atenção, como eu disse, está num piloto automático. E a realidade que a gente forma a partir daí é baseada nesse estado mental. Então, quando a gente sustenta um estado mental de estresse, há pouca mudança na nossa vida. A gente tem pouca participação em tudo. E a gente tem um poder de criatividade muito grande. Nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de pensar naquilo que a gente pensa. Eu venho insistentemente falando sobre isso, mas quanto mais eu falo sobre isso, quanto mais eu explico nos meus workshops os benefícios da meditação, da metacognição, que eu ensino as pessoas a fazerem exercícios para superarem as suas dificuldades, eu tenho percebido o quanto essas pessoas têm dificuldade nisso. É complexo a gente entender tudo isso, né? A gente entende que a pessoa que está vivendo uma depressão, por exemplo, o tanto que é difícil para essa pessoa enfrentar aquelas pessoas com quem elas se relacionam, a entenderem o seu processo. Às vezes fala assim, não, você precisa sair dessa, tem que se motivar, tudo. Mas o estado de depressão que elas vivem é tão grande, é tão maior do que elas se sentem incapazes de qualquer tipo de mudança, né? É muito difícil você tirar uma pessoa do estado de depressão com palavras apenas motivacionais. Há uma necessidade de todo um envolvimento, de um conhecimento de toda a família, e às vezes há necessidade de uma química associada a isso para tirar aquela pessoa daquele estado, né? E a gente sabe da dificuldade disso. Por isso que eu tenho propagado todas essas ideias, e essa semana eu tive uma grata notícia, né, de que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele vai oferecer como
uma terapia complementar, uma terapia integrativa, a medicina integrativa, né? Vai oferecer reiki, meditação e arte-terapia. Olha só que avanço nós estamos tendo na compreensão, nessa mudança de paradigma, de como que a gente entende o nosso processo de adoecer, né? É claro que existe algumas pessoas que acabam não entendendo como é que isso acontece, criticam tudo isso, mas não vem ao caso, né? O fato é que está aí à nossa disposição e ela existe para aquelas pessoas que querem entender e fazer parte do seu processo de entendimento, de compreensão, né? Então eu vou estar sempre olhando aqui o chat, que hoje eu quero dialogar bastante com vocês sobre isso, né? Olha só quem está aqui. Primo Nelson, né? Um abraço para você, onde que você está? Vive viajando, dá um abraço na Cláudia, tá? Vocês são muito queridos aqui em casa pelo que vocês fizeram pela gente lá em Miami, tá? Um abraço sempre para vocês. Por enquanto nós não temos perguntas e eu queria que vocês participassem. Eu sei que nós temos um concorrente hoje que é o Jornal Nacional. Estou ouvindo aqui as notícias, mas eu queria que vocês mandassem as suas perguntas para que a gente... É verdade. O Marcos Paulo está falando que ele gostou de uma frase que ele ouviu, que a gente deve ser sempre como próton, sempre positivo. Isso é uma atitude boa também para a gente superar essas dificuldades. Mas a gente sabe também que apenas um pensamento positivo, ele não é capaz de superar todo um condicionamento que levou anos para ser formado. Mas o fato de a gente se cercar de positividade, de a gente viver na positividade, de a gente querer ter uma atitude positiva, uma atitude proativa, isso é saudável sim. Porque se vocês soubessem, se a gente conseguisse ver o que se passa no nosso cérebro durante um pensamento negativo, durante um sentimento de uma reação emocional negativa, de culpa, de sofrimento, de rancor, de ressentimento, tudo isso, de alguma maneira, ele é representado no nosso cérebro. E é aí que começa a se formar os nossos condicionamentos, as nossas reações emocionais. Eu já trouxe vários dados aqui para vocês com relação ao nosso cérebro, eu adoro neurociência. É que nós temos um número muito grande de pensamentos num único dia, né? E a gente tem que começar a entender como é que se dá o nosso relacionamento com o ambiente que a gente vive. Será que é o pensamento que controla o ambiente? Ou será que é o ambiente que está controlando o meu pensamento? Quando a gente entrega a nossa vida numa rotina, o nosso cérebro muda muito pouco. Porque o nosso cérebro ele foi feito para gravar todo o ambiente, para nos colocar em contato com esse ambiente que a gente vive, né? E veja só essa rotina. Se eu acordo todo dia pela manhã, né? Eu acordo todo dia pela manhã, levanto sempre pelo mesmo lado da cama. Eu levanto, caminho até o banheiro para fazer a minha higiene pessoal, entro debaixo do chuveiro sempre da mesma forma, me ensaboo sempre da mesma maneira, na mesma sequência, eu me enxago sempre da mesma maneira, me enxugo sempre da mesma maneira, da mesma sequência, olho no espelho para lembrar quem eu sou, visto a roupa que eu quero que os outros me vejam naquele dia, passo ao meu perfume, a minha colônia, desço para tomar o café sempre com a mesma xícara favorita, pego o carro e vou para o trabalho sempre pelo mesmo trajeto, né? Chegando no trabalho mais do que depressa, eu checo meus e-mails, checo o computador, checo o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, o Snapchat, sabe Deus mais quantas redes sociais tem por aí. Mais do que depressa eu faço todas as minhas tarefas, mais do que depressa eu pego o meu carro, retorno para casa pelo mesmo trajeto, chego em casa,
assisto aos meus programas favoritos, mais do que depressa vou fazer minha higiene pessoal, vou para a cama, durmo e eu pergunto a vocês, nesse dia o cérebro mudou alguma coisa? O seu cérebro mudou alguma coisa nesse dia? Praticamente não, porque nós estamos entregues a uma rotina. O cérebro já está totalmente adaptado e conhece todo o ambiente. É praticamente o ambiente que está controlando aquilo que você pensa. Isso é muito comum e isso é importante, né? Eu estava dizendo que quando a gente está num ambiente, se algo acontece nesse ambiente, ele vai causar uma modificação dentro de mim. E essa modificação faz com que eu preste atenção no ambiente externo. No ambiente. É o ambiente controlando o pensamento. Isso faz parte do nosso paradigma clássico. Quando a gente estuda e compreende a física quântica, ela traz um outro paradigma para a gente. O paradigma de que nós, como consciências, somos capazes de intencionalmente criar uma modificação dentro de nós e essa modificação é capaz de causar um efeito fora de nós. Olha que maravilha! Isso a gente começa a entender o princípio da meditação, o princípio do silenciar a mente, em que eu vou afastar qualquer efeito do mundo externo, qualquer influência do ambiente externo, e o único ambiente que vai restar é o ambiente interno. Eu consigo modificar o meu cérebro a partir disso. E já existem vários estudos, né? E o mais recente em Harvard, mostrando que a gente precisa de 8 semanas de meditação para criar uma real modificação em nosso cérebro. E essa modificação, ela realmente ocorre. Já foi estudado o cérebro de grandes meditadores, mostrando que essa parte do lobo frontal é ela quem hipertrofia, né? E é justamente a área da razão, a área do discernimento, a área das escolhas, a área da consciência lógica que a gente faz escolhas, né? Em que a gente toma decisões. Então, por isso que eu sempre convido vocês a praticarem o que a gente chama de metacognição, que é pensar naquilo que se pensa. E diante disso, a meditação é a principal ferramenta que permite isso. Tá? Deixa eu ver mais aqui se tem mais algumas participações. Deixa eu ver aqui. Deise Cristina, né? Boa noite, seja bem-vinda. Juliana Beatriz está aqui fazendo um questionamento, que eu gostaria de ouvir mais sobre a superação da depressão, a partir da meditação e outras estratégias quando estamos em momentos difíceis, como o desemprego, grandes mudanças na vida. Juliana, é realmente isso que eu estou tentando conversar aqui com vocês, né? O fato da pessoa estar envolvida no seu estado de depressão, ela faz com que todos os problemas externos sejam maiores do que ela. O cérebro entra numa produção química que vai representar este estado de depressão. Há uma oscilação muito grande nos níveis de neurotransmissores que nós produzimos, de endorfinas que nós produzimos, que cada vez mais sustenta este estado de depressão. E o ambiente acaba refletindo tudo isso. Nós estamos criando essa realidade. Uma grande dificuldade que nós temos e que dificulta esse processo de mudança, Juliana, é o fato de a gente nos achar separados da realidade. De que existe uma realidade separada de mim, de que eu não tenho participação nenhuma nessa realidade. Seria muito mais prudente da nossa parte começar a mudar um pouquinho esse tipo de pensamento e acreditar que esta realidade eu tenho sim participação nela. E a partir do momento que eu acredito e modifico esse parâmetro, eu tenho que, de uma maneira intencional, começar a criar essas modificações dentro do meu cérebro e, consequentemente, dentro do meu corpo,
que vão começar a obedecer a um novo estado mental. Então, ao invés de eu sustentar estado de tristeza, que eu estou produzindo a conexão, as redes de conexão, as ondas cerebrais que sustentam aquela tristeza, que produzem a química daquela tristeza, que faz com que essa informação chegue a todas as células do meu corpo, eu vou intencionalmente, quando eu sento para meditar, procurar produzir, criar um estado mental diferente. Um estado mental em que eu vou viver uma alegria através de um ensaio mental que eu faça, de lembranças que eu já tive, boas, de começar a mapear o futuro que eu quero viver, né? Trazendo motivação, trazendo positividade. Isso é importante. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Então, superar essa depressão através da meditação é possível, mas é o que eu falei, depende do seu querer, depende da sua motivação, depende do seu apaixonar-se. Tem que vir aquela vontade lá de dentro, para que você se envolva com o seu processo de transformação. Senão, a mudança ela corre de uma forma muito lenta, devagar, com pequenos ganhos, né? Agora, se você realmente tiver o propósito de entender o processo de meditação, de acreditar no processo de meditação, de entender todo o processo que ocorre no seu cérebro durante o processo da meditação, a chance de você criar uma modificação para você é maior. Porque é o que eu falei, você vai criar intencionalmente uma modificação dentro de você e fazer com que cause um efeito fora de você. Essa é a ideia da meditação, Juliana. Eu espero que a gente possa conversar mais sobre isso, porque tem muitas nuances sobre isso, né? O Marcos Paulo está aqui. Hoje falamos a respeito em um curso, quando mudamos nossa rotina, nos frustramos. A mudança, ela sempre gera desconforto. Mudar não é fácil, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque nós estamos literalmente viciados. Eu digo literalmente viciados em nossas emoções, né? Quando você está adaptado ao seu meio, e se isso lhe traz felicidade, se você está satisfeito com tudo isso, ótimo. Você tá começando a conquistar aquilo que lhe dá satisfação, que lhe dá significado. Se você tem um trabalho que lhe dá satisfação, que traga significado para a sua vida, se essa rotina lhe traz este significado, lhe traz valor, né? E você não tem nenhum grau de insatisfação com isso, não há necessidade de você mudar. Você já conquistou isso, né? Que eu já vi aqui a outra pergunta do Miguel Mastropaulo. E se a pessoa encontra felicidade nessa rotina? Ótimo, né? Não é esse o nosso objetivo? Eu estou dizendo tudo isso para aquelas pessoas que estão insatisfeitas com a sua realidade, né? Em que elas não estão tendo forças para encontrar soluções para os seus problemas, onde esses problemas, onde as situações da vida são muito maiores do que ela mesma. E quando essas situações são maiores, não tem mudança, porque a pessoa se sente incapaz de mudar, né? Então, Miguel, é isso, tá? Se a sua rotina lhe traz felicidade, significa que você já está num grau de conquista bom. Você tem que cada vez mais manter e sustentar esse estado de felicidade com a sua rotina, tá? A Marília Maia, boa noite, Marília, seja bem-vinda. A Nelsa Maria, graças pelos conselhos. Ela é da Colômbia, um abraço para você, obrigado pelo seu prestígio. Eu espero que você possa estar compreendendo, né, a nossa fala de hoje. Não é isso, Juliana, ela está aqui dando feedback. É isso. E as pessoas que a gente conversa, que tem depressão,
elas, quando a gente oferece alguma coisa a elas para que essa mudança aconteça, é praticamente difícil, porque elas têm um estado mental tão grande e mergulhados naquela depressão, que você fala para ela, você leu aquele livro que eu te lhe dei, que ia te ajudar a superar isso? Não li. Você viu aquele DVD que fala sobre isso? Não, eu não vi. Vamos sair hoje para ir num show de comédia, ir ao cinema, ver? Não. As pessoas não querem sair daquele estado. E fica difícil. É nessas horas que a pessoa precisa talvez um auxílio químico. Precisa de uma medicação, de um acompanhamento com um profissional para que estabilize os níveis, né, de endorfinas de uma forma adequada, para que a partir do momento em que ela se sinta mais confortável, melhor, ela comece a utilizar essas técnicas complementares, que seja a meditação, por exemplo, que nós estamos falando, mas existem várias outras possibilidades, para que ela possa criar um novo estado mental e sustentar. E para isso ela precisa de pelo menos 8 semanas de meditação diária, de média de mais ou menos 20 minutos de meditação. Mas pode ser menos no início, depois que você gostar, né? É muito bom, né? Você tem que experimentar isso para você ver o tanto que é gratificante você sustentar um novo estado mental. Você pode, depois que você aprender, tem meditações de 1 minuto, em que você para um instante, respira, né? E continua o que você está fazendo, né? A Simone está perguntando como é que ela pode saber uma boa técnica de meditação. Bom, a meditação guiada é a que eu faço, e tem algumas meditações que eu já gravei. Eu já estou falando isso já há algum tempo, mas aos poucos eu vou produzir todo esse conteúdo numa forma de um workshop em que vocês vão poder receber essas meditações. Mas a meditação em si, o significado da meditação significa tornar-se consciente, tornar-se familiar com, né? No início você precisa fazer um exercício, o que mais nós recomendamos é você tentar, de uma forma intencional, durante 1 minuto, você ficar focado e concentrado única e exclusivamente na sua respiração. Você vai ter que contar até 10. Né? Contar até 10. Você vai inspirar 1 e expirar 2. Inspirar 3, expirar 4. Tenta fazer esse exercício chegando até 10, mas olha só, a intenção do exercício é você ficar focado, concentrado apenas na sua respiração. Não é para vir nenhum outro pensamento extra. Gente, tentem fazer. Tente fazer esse simples exercício e veja como o blá 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 da nossa mente é poderoso. Você começa a fechar os olhos e prestar atenção na inspiração. Já vem a preocupação do shopping, da conta que tem que pagar amanhã, que você tem que acordar cedo, do trabalho que você tem que fazer. Sabe quantos pensamentos nós temos num único dia? 70 mil pensamentos. A tarefa e o objetivo da meditação é você criar um estado de concentração, de momento presente, de estar ali naquele momento, em que não há distração da sua mente para outras coisas. Por isso que a gente sempre recomenda para aqueles que não estão habituados a meditar, que façam meditações guiadas, e tem várias disponíveis pelo YouTube, mas que você possa também treinar durante algum tempo a sua concentração e o seu foco na sua respiração. E sentem para fazer isso sem nenhuma expectativa, sem achar que na primeira meditação vocês já vão atingir o nirvana de êxtase que algumas meditações podem trazer.
é o hábito, a meditação é um hábito e você tem que fazê-la diariamente. Tá? Vamos ver aqui outra pergunta. Ângela Franco, com certeza já tive depressão, um estado total de apatia. Exatamente, Ângela, né? Lidiana, obrigado. E outras pessoas que estão aqui entrando, né? E eu preparei aqui um conteúdo simples para vocês que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, que o tanto que essa ciência que a gente passa a estudar mais sobre isso, ela realmente promove uma modificação. Eu vou trazer aqui alguns pequenos slides, a gente vai falar sobre ondas cerebrais. A onda cerebral da atividade, a beta, a onda cerebral da meditação que a gente atinge, que é a onda alfa. Tá? E o que acontece? E será que a gente pode intencionalmente modificar as nossas ondas cerebrais? As ondas cerebrais são aquelas que a gente coloca eletrodos, que a gente vai fazer um eletroencefalograma e vem, da mesma forma que a gente faz um eletrocardiograma, que a gente capta as ondas elétricas do coração, a gente também consegue captar do cérebro. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a minha tela. Olha aí, né? Eu espero que vocês estejam vendo, para que a gente possa conversar aqui sobre isso, né, que a ciência que existe por trás das ondas cerebrais e da meditação. Né? O que são ondas cerebrais? Está aí, ó. O nosso cérebro é formado por uma complexa rede de sinapses. Nós temos uma complexa rede de sinapses, que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. É um número assim que a gente arredondou, né, que é difícil esse cálculo, mas em média nós temos 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio é capaz de fazer 5.000, em média, 5.000 conexões. Tem uns que fazem menos, tem uns que fazem mais. Em média, 5.000 conexões. Vejam, imaginem vocês o número de conexões cerebrais que a gente pode fazer. E conexões cerebrais é quando nós temos um neurônio conectando com outro, que a gente chama de sinapses. É isso que a gente consegue produzir um campo eletromagnético e a gente consegue captar isso através de um eletroencefalograma, e também tem aparelhos que conseguem medir o campo magnético que a gente produz com o nosso cérebro. Então deixa eu voltar aqui para o slide, tá? Opa, não é esse, é esse. Então, o nosso cérebro é formado por uma complexa rede de sinapses conectadas que permanecem juntas, produzindo um campo eletromagnético. As sinapses disparam transmitindo sinais entre uma e outra. Então, quando nós pensamos, um único pensamento cria uma sequência de disparos, cria uma rede de disparos, cria um padrão de disparos. Se o meu pensamento é de alegria, é um padrão de alegria que eu estou produzindo. Se o padrão é de tristeza, é uma rede de conexões que vão representar essa tristeza. Se é de culpa, o que é? Né? Se eu estou vendo um objeto, eu crio um padrão de sequência no meu cérebro, tá certo? E produzem essas ondas cerebrais, né? Que a gente consegue medi-las. Tem mais aqui, ó. As sinapses, elas disparam simultaneamente e criam um campo eletromagnético suficiente para ser medido por um equipamento como o eletroencefalograma. A velocidade que cada sinapse dispara chama-se frequência das ondas cerebrais. Então, para cada onda cerebral existe uma frequência de disparo e que caracteriza uma atividade ou outra do nosso cérebro, tá? Então é isso que eu quero mostrar aqui com mais detalhes para vocês. Vamos voltar aqui aos nossos slides, tá certo? Mais uma aqui para vocês, ó. Por que temos diferentes ondas cerebrais? Deixa eu beber uma água aqui.
diferentes frequências de ondas cerebrais são utilizadas em diferentes tipos de atividades. Dependendo do que estamos fazendo, uma frequência será mais ativada que outra, embora todas sejam detectadas o tempo inteiro. Então a gente pode, durante todo o dia, a gente pode variar pelas nossas ondas cerebrais, né? A gente pode estar com mais concentrado e estar com uma onda cerebral beta baixa para a onda alfa. A gente pode estar em hiperativo, hiperatento, com uma onda cerebral beta, altíssima frequência de atividade. A gente pode estar num período de sonolência e diminuir a frequência dessa onda cerebral. Então, é a frequência principal em adultos que estão despertos. Essa é a onda beta. Essa onda beta que vocês estão vendo aqui, desse rapazinho andando de bicicleta, é a frequência principal em adultos que estão despertos, aprendendo e alertas. Essa é a frequência mais rápida e é importante para a lógica, razão, solução de problemas e atividades que necessitam de foco. É também frequência que mais exige energia e pode provocar fadiga e estresse. Eu vou mostrar para vocês depois os outros slides que vai mostrar. Mas essa onda cerebral beta é da atividade. Nós podemos dividi-la em... Deixa eu voltar aqui, porque eu quero que vocês fiquem me vendo também. E a gente pode dividi-la em onda cerebral beta alta, com uma frequência bem alta, e uma onda cerebral beta mais lenta, né? Em que seja mais suave. Então a onda cerebral beta é de atividade, do estresse, do dia a dia, que nos coloca em atividade, da razão, de encontrar soluções. Nós precisamos dela para a nossa sobrevivência, tá certo? Então deixa eu voltar aqui que eu vou passar um outro slide para vocês. Vamos ver outra onda cerebral, a onda alfa. Olha que bonitinha. A onda alfa em adultos é a frequência, essa é a frequência dominante quando estão relaxados, como após o banho, como após uma massagem ou durante a meditação. Olha aí a nossa meditação e o tipo de onda cerebral que nós queremos produzir quando nós estamos meditando. Nossas crenças subconscientes são formadas durante o estado alfa. Essa é uma informação muito importante, né? Muito importante. Que as nossas crenças subconscientes, a grande maioria delas, elas são estocadas, elas são formadas quando nós estamos sobre esta onda alfa. E hoje eu estava conversando com alguns estudantes, né, que hoje saiu o resultado do Enem, está todo mundo muito alvoroçado aí com esse resultado, né? E alguns frustrados por não terem passado, e outros felizes por terem passados, mas para aqueles que não passaram, nunca desistam, né? Tentem sempre, mas façam as coisas, faça a coisa certa que precisa fazer. Muitas vezes é incutido na mente desses jovens, desses adolescentes, que eles precisam estudar até altas horas da noite, precisam tomar medicamentos para ficarem acordados, para ficarem atentos, alertas até 2, 3 horas da manhã, porque se eles não estiverem estudando, o seu concorrente vai estar estudando. E se eles manterem essa atividade e ainda utilizarem de substâncias para continuarem despertos desta forma, não vai ter tempo para que ocorra a memorização e o aprendizado daquilo que eles estão estudando. A chance do famoso branco, ele pode ocorrer. Seria muito bom que os nossos jovens pudessem ter alguns períodos, mesmo durante o estudo, de meditação. E eu ainda vou conversar com algum dono de escola grande aqui em Goiânia, para que possam fazer isso com os seus alunos. Eles vão ter assim um sucesso muito maior no aprendizado e no nível de aprovação dos seus alunos, tá? Mas era só para ilustrar que nós podemos criar essas ondas de uma forma intencional.
Quando a gente senta para meditar e a gente elimina qualquer estímulo do mundo, do ambiente externo, a gente começa a silenciar a nossa frequência, os nossos disparos, e a nossa onda cerebral ela se modifica lentamente e começa a formar a onda cerebral alfa, que também, quando nós estamos relaxados, quando nós estamos bem tranquilos, após um banho, uma massagem, uma aula de Tai Chi Chuan, uma aula de yoga, uma aula que desperta a nossa energia vital. E a outra onda, logo em seguida, é a onda teta, que ocorre quando acordamos do sono profundo. É quando nós estamos dormindo, praticamente, né? E que a onda teta ela ocorre, que é muito comum em criança. E nós temos também a onda delta, que são as mais lentas e geralmente presentes em sono profundo, em sonhos, sem sonhos. O corpo está trabalhando na cura e restauração. Esse é o motivo da importância do sono profundo em nossa saúde. É isso. Nós precisamos do nosso repouso. Eu tenho participado de alguns grupos em que eu ensino essas pessoas a superarem esses diversos transtornos, diversos vícios emocionais, e um deles é a insônia, em que de vez em quando eu disponibilizo para essas pessoas um áudio gravado com uma meditação, né, com a minha voz, em que eu produzo isso. E essas pessoas falam assim: doutor, eu até tento fazer a sua meditação. Essa meditação normalmente dura em torno de 20 a 30 minutos. Mas aí eu começar a ouvir o senhor falar e eu durmo. Bom, é uma maravilha, né? Mas que ela curou a sua insônia. Mas é claro que o objetivo da meditação é você ficar acordado durante toda a meditação. Por isso que eu não recomendo você fazer meditação deitado, né, na sua cama, porque a memória associativa associa a cama ao sono e fatalmente você vai dormir. Mas se o problema dela era a insônia e ela conseguiu resolver isso através da meditação, que depois ela consiga realmente ficar sentada, né, numa posição sentada, ereta, bonitinha, com seus olhos fechados e fazendo a meditação que precisa ser feita, né? Então nós precisamos de todo esse processo. Não tem como. O sono ele tem que ser restaurador. É onde a gente recupera as nossas energias através da produção de melatonina, né? É uma endorfina produzida pela nossa epífise, pela glândula pineal, fundamental na nossa recuperação. E tem uma outra aqui que eu quero que vocês vejam, né? Deixa eu voltar aqui antes de mostrar isso e quero ver se tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, tá certo? Exatamente, Ângela, eu concordo plenamente com você, né? O Marcos Paulo falando que a Lidiane é a tia da Lavínia. Lidiane, tal, um abraço para você também, tá? Obrigado aí por todas as suas considerações, Lidiane, tá certo? E a Ângela está dizendo que aprender não tem idade. Concordo plenamente, não tem. Aliás, para a saúde mental é fundamental que a gente continue em atividade, que a gente crie o hábito da leitura sempre, né, para fazer com que as nossas conexões e a neuroplasticidade estejam sempre presente. Eu concordo plenamente com você, Ângela, né? O Miguel está perguntando aqui se existe relação entre síndromes fibromialgicas e insônia. Existem muitas síndromes que cursam com insônia, né? E a fibromialgia pode ser uma delas também. Aliás, a meditação já tem vários estudos mostrando o tanto de benefício que eles trazem nessas doenças crônicas, cujo diagnóstico é de exclusão. E a fibromialgia é uma delas. As pessoas que sofrem de fibromialgia, né, com insônia, com uma série de outros transtornos, se elas pudessem perceber o benefício que a meditação iria trazer a essas pessoas, elas começariam a meditar hoje mesmo. Tá?
Deixa eu ver mais aqui. O Miguel. A Marília está dizendo que tem muita dificuldade com o sono. Então, Marília, tente estudar um pouquinho sobre a meditação, sobre esse método. Comece a ouvir, comece a criar o hábito, né, de você se preparar para o seu sono, de colocar uma meditação guiada no início. Coloca um fone de ouvido, começa a ouvir isso. Vai silenciando o seu corpo para dar a oportunidade para a glândula pineal começar a produzir a melatonina que vai induzir o seu sono. Tá? Cada caso. A Miriam está dizendo que ela sonha demais, que às vezes esses sonhos eles atrapalham a vigília. Bom, aí tem a qualidade dos sonhos, né? Que foram sonhos bons, aqueles agradáveis que a gente não quer acordar de jeito nenhum, porque, poxa vida, por que eu fui acordar desse sonho? Estava tão bom. Mas tem outros sonhos que são muito agitados, em que a pessoa não tem uma recordação dos seus sonhos, né, de uma forma adequada, e esses acabam atrapalhando o sono, em que elas não produzem as substâncias que precisam serem produzidas. Tá? Então deixa eu continuar aqui os nossos slides, né, que já está quase acabando. Beber uma aguinha aqui. Que, olha só, você pode controlar as suas ondas cerebrais? A sua frequência de onda cerebral dominante mudará naturalmente durante o dia. Entretanto, técnicas como meditação são eficazes para relaxamento quando dentro do estado alfa. Por isso que a gente quer intencionalmente produzir esse estado que vai trazer saúde para o nosso cérebro, né? Adultos podem intencionalmente entrar em alfa para relaxar ou tornar sua mente subconsciente mais receptiva para novas informações. Usando uma mistura de afirmações, frases repetidas que você pode fazer durante a meditação, que é uma outra técnica de meditação também, e visualizações, você pode fazer o seu ensaio mental, né? Eu ensino isso para as pessoas também. Durante o estado alfa, pode-se efetivamente reprogramar o seu cérebro antes de algo ser decidido conscientemente. Você pode reprogramar o seu cérebro, você pode instituir uma nova programação. Mas para isso tem técnicas específicas para isso, tá? E a gente vai aprendendo à medida que a gente se permite fazer isso. É um crescendo. Você começa, tem que ter um início, prestando atenção na respiração, fazendo talvez alguns mantras que seja. Cada pessoa vai se adaptar a um tipo de meditação e você precisa descobrir qual é o seu tipo, né? Tem pessoas que têm assim pavor de falar, nossa, eu não tenho que pensar em nada, não vou conseguir, né? Como é que eu vou ficar livre de pensamento, né? Tem pessoas que não conseguem fazer a meditação da respiração. Então a gente precisa descobrir qual que é a melhor forma de meditar. Mas a meditação é uma das principais ferramentas que trazem saúde para o nosso cérebro. A saúde mental. E eu tenho conversado muito isso, né, sobre... Eu queria que agora vocês vissem esse... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, para antes da gente ir adiante, né? A Camila está falando aqui que ela tem uma certa irritação que ela sente quando vai meditar. Se eu forçar, tende a parar, pois eu fico muito irritado e desconfortável. Exato. No início, até você condicionar, reprogramar o seu cérebro, fazer com que ele obedeça a um novo estado mental, a mudança pode lhe trazer algum desconforto. Então como eu falei, a meditação é uma questão de hábito, você tem que fazer diariamente. É mais ou menos aquela pessoa que é totalmente sedentária, tá? Há 2, 3 anos sem fazer nenhuma atividade física. Se ela sair para fazer uma atividade física, subir um lance de escadas ou uma rampa,
ela vai se sentir ofegante e desconfortável e vai achar que está com algum problema cardíaco. E, na verdade, ela tem apenas falta de condicionamento físico. O que nós indicamos? Comece lentamente, comece com 5 minutos de caminhada, 10, 15, 20, até você recondicionar o seu coração a obedecer àquela carga de exercício. A mesma coisa com o seu cérebro, né? No início, 1 minuto, 2 minutos de meditação te deixam irritada, que faça 1, 2 minutos, mas faça todos os dias. Depois você aumenta para 5 minutos, para mais, até você trazer a tranquilidade que a meditação vai trazer. Tá certo? É mais ou menos assim. Tá certo, Camila? Então deixa eu mostrar aqui um outro slide aqui para vocês, que eu gosto demais dele, ó. Em que a gente vê aqui as frequências. Então vocês veem aqui a onda cerebral beta, que tem uma frequência de 22 ciclos a 14 ciclos por segundo, né? Que demonstra a nossa atividade, que é essa onda cerebral beta mais lenta. Que a onda cerebral beta alta, que vai lá para a superatividade, com 50 ciclos por segundo, a mais de 23 ciclos por segundo, fazem com que o nosso cérebro esteja em hiperatividade, superatividade. A onda alfa tem aqui um ciclo de 8 a 13 ciclos por segundo, que demonstra concentração. A onda teta é mais lenta, bem mais lenta, que demonstra um sono leve. E a onda delta, que demonstra o nosso sono profundo, né? Que é as ondas mais lentas que a gente consegue produzir. Quando nós estamos em atividade, é mais ou menos isso aqui que acontece, ó. A gente vai ali da onda cerebral beta lenta para uma onda cerebral beta mais alta. A gente passa períodos em que a gente fica muito concentrado em determinadas coisas, em que parece que o mundo inteiro, o mundo para e a gente não percebe o tempo passar, que a gente está tão concentrado naquilo que a gente está fazendo, que é com a onda cerebral alfa. E a gente oscila isso durante o nosso dia. O grande problema do estresse e que prejudica a nossa saúde mental é que a gente faz com que as nossas ondas cerebrais beta, ela fica de beta lenta para beta alta, né? E a gente mantém isso um período de estresse. Mas quando a gente mantém isso daqui durante muito tempo, isso é sinal de perda de saúde mental, de estresse, de produção de cortisol, de produção de hormônios que vão trazer uma série de prejuízo para a gente, né? Que vai fazer com que a gente adoeça. Então, o objetivo nosso, durante o processo de meditação, é trazer essa harmonia, trazer essa paz, trazer alegria. As outras consequências da meditação, eu vou deixar para uma outra oportunidade para vocês, porque quando a gente está meditando, a gente está em diálogo com um campo de infinitas possibilidades. A gente pode começar a mapear um futuro que a gente quer. Foi dito aqui nos comentários que quando a gente está sob frustração, desempregado, que a gente... E o tanto que a meditação ela pode trazer, sim, saúde para o nosso cérebro, ela pode trazer coerência para os nossos neurônios. Quando a gente está sob estresse, se vocês pudessem ver a desconexão que existe, né, nessas ondas cerebrais e da comunicação entre essas áreas cerebrais, elas praticamente inexistem. Exato. Quando você senta para meditar, você cria coerência, você dá oportunidade para que áreas se comuniquem com outras áreas. E a chance de você encontrar uma solução aumenta. Eu costumo dizer para as pessoas que querem uma mudança na sua vida e utilizam da meditação para fazerem isso, que elas parem urgentemente de lutarem contra o seu passado. Parem de trazer o passado para o presente. Parem de brigar com este passado. E passem a mapear o futuro que vocês querem. Criem um mapa e ensine o seu corpo e o seu cérebro e a sua mente
a atingirem este objetivo através de ensaios mentais e através da meditação. Esse é um outro ponto que eu ainda vou conversar com vocês aqui. Tá ok, Carla. Sim, depois você pode ver o vídeo. A Ivete também, a Carla também, tá? Bom, pessoas queridas, é isso. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, tá? Eu gostei demais aqui das perguntas. Se por acaso ficou alguma sem responder, depois eu respondo aqui no chat. E vocês sabem que todas as quartas-feiras nós teremos aqui ao vivo uma participação, tá? E a gente vai tornar eficaz essas nossas lives a partir de fevereiro. A partir de fevereiro eu já tenho toda uma programação, tá? É bem provável, eu tinha programado para o dia 25, que seria a próxima quarta-feira, a gente conversar com a minha amiga de Londrina, Rosa Emília, que é uma ativista quântica, que a gente iria conversar sobre gratidão. Eu ainda vou ver se vai ser possível realizar, mas senão a gente vai transferir essa live para fevereiro. Eu ainda vou ver com ela, porque estou tendo alguns impedimentos na próxima quarta-feira. Mas eu estou me organizando para que todas as quartas-feiras fiquem reservadas aqui para a nossa live. Então, às vezes eu nem vou divulgar, como eu não divulguei essa, e eu tenho certeza que vocês vão participar aqui conosco, tá certo? Então tenham todos uma excelente quarta-feira, um excelente final de semana, e que vocês possam realmente buscar nesses conhecimentos a saúde mental que todos nós precisamos, tá certo? Manter essa saúde mental, e um abraço no coração de todos vocês e até uma próxima oportunidade.